Rosane Carolina, o procurador da República, Rodrigo Janot, decidiu que, com base na delação premiada de Delcídio do Amaral, há elementos suficientes para pedir a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal contra a presidente Dilma Rousseff, contra o ex-presidente Lula e também contra o advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, que é com quem a gente conversa a partir de agora. Ministro, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Qual é a sua reação, a reação do governo em relação a esse pedido da Procuradoria-Geral da República? Veja, eu reajo com tristeza, não em relação à apuração em si, porque eu acho que ela tem que ser feita. Na medida em que uma pessoa fez uma denúncia, você faz a apuração, é normal que aconteça. Por mais inconsistente, inverossímil, insustentável que seja os fatos narrados, isso no inquérito irá se provar que efetivamente não procede. O que eu só lamento é o vazamento, porque é uma situação que está sob sigilo, se revela parcialmente os fatos, se faz mais uma vez um estardalhaço atingindo pessoas, e diante de fatos que, embora devam ser apurados, parece normal que se apure, eles são inconsistentes por si só. Quer dizer, a delação do senador Delcídio Amaral, nesse aspecto, como todos sabem, ele foi feito para retalhar o governo a partir de até de anúncios públicos que haviam sido feitos por ele, quando ele disse que se o governo não diligenciasse para que ele saísse da cadeia, ele iria se vingar. E assim foi. É uma tese completamente inconsistente, esta obstrução da justiça, não tem o menor cabimento, e obviamente os fatos mostrarão que... A delação premiada não se confirma ou não se sustenta se os fatos não forem comprovados. Exatamente. O que levou Delcídio Amaral, então, a fazer isso? O que está por trás disso na sua avaliação? Porque se não for confirmada, ele está acusando a presidente Dilma Rousseff, ele está acusando o ex-presidente Lula, ele está apontando o dedo para o senhor também. Não, mas eu não tenho a menor dúvida do que aconteceu. Aliás, eu tenho até bem coletiva sobre isso, fiz notas quando foi divulgado o teor da delação do senador Delcídio Amaral. Você tinha, do Delcídio Amaral, no momento que ele foi preso com aquela fita, né, que todos vocês viram, aquela gravação, em que ele citava, inclusive, o ministro do Supremo, depois disse que não era verdade. Quando ele é preso, vários recados chegaram, inclusive a notas da imprensa, que diziam o seguinte: se o governo não agisse, não diligenciasse junto ao Supremo para que ele saísse, iria fazer uma retaliação. Isso ficou meio público no período que antecede. Óbvio, então ele queria sair da cadeia, tinha que fazer para sair, precisava fazer uma delação, fez uma delação e uniu o útil ao agradável, a saída dele da cadeia, com fatos que evidentemente não se comprovam porque não existiram. E vai ficar sempre naquela situação, não tem prova, mas ele falou. Então, por exemplo, ele disse que fez uma reunião, ele e a presidente Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada, em que a presidente Dilma Rousseff pediu para que ele conversasse com o ministro Marcelo Navarro, para verificar se ele tomaria uma postura para soltar empreiteiros. O que vai se provar dessa reunião? Nada. É uma conversa dela com ele, que nunca aconteceu. Não teria por que a presidente Dilma Rousseff pedir ao senador Delcídio Amaral que fosse atrás de um candidato para que checasse alguma coisa, quando esse candidato é entrevistado pelo ministro da Justiça, pelo advogado-geral da União, pela Casa Civil, e o senador nunca foi da área jurídica. Então, é óbvio que ele criou essa história e que aí nunca se irá provar, mas também nunca vai se desprovar, porque é a conversa dele com ela. Só que o nonsense absoluto dessa história passa pelo fato por que ela precisaria do senador Delcídio Amaral para fazer uma coisa desse tipo. É absurdo, né? Como também vários outros fatos que estão colocados ali na história, como eu ter conversado com o governador para falar com outro ministro para que pudesse... É uma história completamente criada dentro da visão dele, né? E que não vai jamais se provar porque não existiu. Agora, ele conseguiu com isso fazer a sua delação premiada e, ao mesmo tempo, atingir aqueles que ele reputava responsáveis pela sua prisão. Ontem foi um dia, ministro José Eduardo Cardoso, que o procurador Janot veio a público, pelo menos, um pedido de investigação, de autorização para investigar várias pessoas, como a gente disse, mas também de que ele já denunciou o ex-presidente Lula no mesmo processo do Delcídio Amaral. E que são muito contundentes as acusações que ele faz ao ex-presidente Lula. Em relação a ele, já que os senhores são companheiros de partido, qual é a sua avaliação dessa denúncia? Ela para em pé, ela é grave, ela é preocupante? Olha, veja, o senador Delcídio Amaral, ele fez uma série de acusações, inclusive ao presidente Lula, onde nós sabemos que havia ali um ressentimento dele pelo fato do PT ser favorável à sua cassação, ter soltado uma nota
criticando duramente o que ele havia feito, o presidente Lula também havia criticado publicamente, e ele falou então que o presidente Lula pagava ou tentava encontrar alternativas para o pagamento do Cerveró, que no fundo era ele que fazia gestões para que o Cerveró não o denunciasse. Veja, são fatos, não me parece que esses fatos estejam amparados em provas, né? O evidente Procurador-Geral da República tem todo o direito de avaliar que existem essas provas para fazer uma denúncia. Pessoalmente não me parece que existe, são mais afirmações do senador Delcy de Amaral. Eu não tenho a menor dúvida que o presidente Luiz Inácio Lula vai mostrar que não tem nada a ver com esses fatos. São situações que eu acho que não se sustentam pela própria inexistência de provas. Claro, então, portanto, como foi um contexto de vingança do Delcy, inclusive contra o presidente Lula, me parece que isso se demonstrará ao longo da ação penal. Agora, ministro, no outro pedido, que é de investigação envolvendo também o ex-presidente Lula, o Procurador-Geral da República, ele faz uma afirmação que uma organização criminosa não funcionaria sem o então presidente da República, sem o ex-presidente Lula. Como é que o senhor reage a esse tipo de declaração que bota o ex-presidente Lula no centro do Petrolão, no centro da Lava Jato? É uma dedução, né? É uma dedução que é feita, não sei com base em que prova, nem a teoria do domínio do fato aí está extrapolada, inclusive, da situação que está posta. Eu não tenho dúvida que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrará que isso realmente não passou de uma ilação. O que eu temo nesses processos é essa exposição antes da hora, né? Quer dizer, vou dar um exemplo. O inquérito de obstrução da justiça, a que nós nos referimos, ele está em sigilo. Né? Como é que essas coisas vazam dessa forma? Quer dizer, isso prejudica a investigação, prejudica a imagem das pessoas, prejudica a todos. Eu acho isso péssimo do ponto de vista do respeito às pessoas e ao Estado e à própria investigação. Mas, infelizmente, isso vem acontecendo sucessivamente. Ministro José Eduardo Cardoso, nós estamos às vésperas, prestes a ver o pedido de impeachment votado no plenário do Senado. Isso vai ocorrer na próxima quarta-feira. Nessa semana nós conversamos aqui com o senador Paulo Paim do Rio Grande do Sul. Ele disse o seguinte: olha, vamos ser bem francos, né? É dificilmente ou improvável que o pedido não seja acolhido. Como é que está o clima no Palácio do Planalto? Como é que o senhor está vendo isso? É clima de despedida mesmo? Olha, é um clima de defesa. Eu estarei amanhã no Senado apresentando mais uma vez a defesa, só que agora sob a ótica do comentário do relatório que será divulgado hoje à tarde, do senador Anastasia, né? Fizemos uma impugnação relativamente à relatoria do senador Anastasia, que não foi acolhida ontem pela comissão. Nós afirmamos que há uma situação de suspeição objetiva, independentemente do mérito, da qualidade pessoal do senador Anastasia, pelo fato de que a denúncia foi feita por um filiado ao PT, o professor Miguel Reale, por uma advogada que recebeu recursos do PSDB para estudar a questão do impeachment, e o relator agora também é do mesmo partido. Isso, a nosso ver, traz um problema objetivo, né? Mas assim não entendeu a comissão do Senado. Nós vamos estar apresentando a defesa amanhã. Temo pela parcialidade do relatório, por força disso que foi dito, embora não conheça ainda. Vamos conhecê-lo hoje à tarde. Mas nós vamos fazer a nossa defesa porque estamos absolutamente convencidos das nossas razões. As nossas razões são muito sólidas. Ministro, nossos ouvintes têm uma dúvida técnica aqui. Como é que fica o foro da presidente Dilma Rousseff no período em que ela estiver afastada, se o afastamento for aprovado, e como é que fica o foro dos ministros da presidente Dilma, que deixarão de ser ministros nesse período? Em relação à presidenta Dilma Rousseff, ela não perderá o foro porque ela continuará presidente da República, apenas não poderá exercer a função. Então, quanto a isso, não vejo a menor dúvida. Em relação aos ministros que, obviamente, sairão do governo, eles perdem o foro privilegiado. E aí, então, os seus processos serão julgados de acordo com as circunstâncias que os envolvem. Por exemplo, se eu tenho um processo em que não tem ninguém de foro privilegiado na sua tramitação, ele irá para a primeira instância. Se, eventualmente, ele é um inquérito ou um processo que tem relação com pessoas de mandato, que tem mandato ou que tem foro privilegiado, aí esse processo seguirá na instância jurisdicional cabível. Ministro, o senhor, na resposta anterior, chamou a atenção para o que poderá ser uma parcialidade do relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Se vocês detectarem
que existe essa parcialidade, o senhor vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal antes do processo ir à votação no plenário do Senado? Olha, a cada momento nós temos que avaliar o que deve ser feito. Nós podemos ingressar com ações no Poder Judiciário antes da votação do Senado, podemos ingressar depois, porque o processo continua. Então, nós vamos avaliar a cada momento a melhor medida dentro de uma estratégia de defesa que me parece ser absolutamente consistente em relação aos fatos que são colocados. Mas então o senhor não descarta que ir ao Supremo Tribunal Federal faz parte dessa estratégia de defesa em algum momento até o próximo dia 11 de maio? Veja, todos aqueles que acham que seus direitos foram feridos pelo Poder Judiciário devem, todos que acham que seus direitos foram feridos por alguma situação podem ir ao Poder Judiciário para buscar a sua reparação. No caso, o Poder Judiciário é o bastião da defesa da Constituição e das leis. A nosso ver, se eventualmente se confirmar uma ofensa a direitos, na etapa processual que nos parecer adequada, nós vamos ao Judiciário sem sombra de dúvida. Ok. Ministro José Eduardo Cardoso, muito obrigado mais uma vez pela sua disposição em conversar conosco. Um bom dia para o senhor. Eu que lhe agradeço. Um grande abraço. Tá bom, obrigado. José Eduardo Cardoso, ministro da Advocacia Geral da União.